Esse assunto que vou ministrar nesta manhã é um assunto, eu estava dizendo para a reunião da diretoria que estávamos tendo agora, que o apóstolo Paulo, ele, depois de uns anos que ele estava pregando nos campos, numa cidade, na outra, ele retorna a Jerusalém. O apóstolo Paulo, depois de muitos anos de pregação, ele retorna a Jerusalém. E ele vai estar com os apóstolos. Para quê? O texto é muito claro. Para ele passar por uma averiguação, por um filtro, para ele ver se o que ele estava pregando estava de acordo com as Sagradas Escrituras. É como se ele voltasse para fazer uma reciclagem. Olha que coisa, apóstolo Paulo. Então, alguns assuntos na igreja, ainda mais hoje, nesse advento da rede social, é necessário nós voltarmos à Bíblia e vermos o que a Bíblia diz sobre isso. E nessa manhã eu quero falar sobre dízimo e oferta. E eu sei que é um assunto polêmico e que a internet está cheia de posições diversas. Mas o que a Igreja Batista crê sobre isso? A gente não crê no que está aí há 10 anos, 50 anos, não, há centenas de anos a doutrina nossa foi fundamentada. Nossas referências teológicas não são qualquer pessoa. A gente tem a maturidade de olhar referências teológicas, por exemplo, como Augusto Nicodemos, como Hernandes Dias Lopes, pessoas idôneas, pessoas comprovadamente, e outros teólogos mais, os pais da igreja, pessoas comprovadamente testadas e aprovadas. A gente não pega uma referência de um pastor que surgiu, de um nome na internet. Não. Quem é você? De onde você veio? Por que você está falando isso? Qual é a base? Eu estava falando para a diretoria que eu tenho quando eu me converti, vamos dizer assim, lá na minha juventude, com 24 anos, eu fui a um culto que estava sendo ministrado escatologia. E era um jovem que estava ministrando, eu conheço até hoje. E eu nunca tinha ouvido sobre escatologia. E quando eu ouvi aquela ministração, aquele estudo sobre a volta de Jesus, sobre as profecias, sobre arrebatamento, sobre os 144 mil que os testemunhos de Jeová defendem, e eles falam uma coisa, a Bíblia fala outra, e quando ele estava falando isso, eu fiquei maravilhado. Era um culto na casa, e tinha gente no banheiro, na cozinha, tinha gente na sala, e ele falava de algum lugar, não me lembro onde, eu estava sentado num canto, e eu nem mexia, pegando a Bíblia, falando, meu Deus, que coisa, aquilo me apaixonou, e eu comecei a estudar aquilo, comecei a comprar livros e livros, Antônio Gilberto, o calendário da profecia, não sei mais o que, muito livro, material, e comecei a estudar, e comecei a anotar, e dessas anotações surgiu, na época, de jovem ainda, solteiro, o meu primeiro livro, lá atrás. E aí os irmãos estavam falando algumas questões teológicas. Eu disse, o que eu penso sobre isso está no meu livro, é só você ir lá. Se você quer saber qual é a posição nossa, você vai lá e olhe lá no livro, tem mais de 1000 textos. E nesse livro, depois, podia pegar para mim um, para me mostrar, aquele azul, acontecimentos proféticos. Tudo que a gente fala ali, por exemplo, por que você diz que Jesus vai voltar? De onde você tirou isso? Então eu digo ali e dou os textos, tirei daqui, está aqui a base, a substanciação daquilo que a gente crê. Então é assim que funciona. Se você quiser saber alguns posicionamentos meu teológico, visão nossa teológica, há outras, mas por que pensamos isso? É só você ler o livro, está tudo calçado ali. Esse livro já foi mais de 4 edições, muitas igrejas no Brasil e fora estudaram essa doutrina. Então não está ali porque eu penso, porque eu acho, não, eu estou dizendo isso baseado nesse texto aqui. Então é assim que deve ser. As nossas referências teológicas
precisam ser assim também. Quem está entendendo, diga aleluia. Nós somos comparados à Bíblia com crentes bereanos. Quem já ouviu essa expressão? É o crente que faz o quê? Examina o que está sendo dito. Ei, pastor, de onde? Esse livro aqui, obrigado, Luciano. Esse livro aqui, não me lembro quando foi lançado, mas já faz uns 20 anos ou mais. E aí você pode ver que ele é fino, mas ele tem mais de 1000 textos, né? E então o estudo escatológico nos dá conhecimento do futuro, crescimento espiritual e grande estímulo espiritual. Para o mundo o futuro é incerto, mas para os cristãos, além de ser uma realidade, é também certeza de uma eternidade de bênção. Então esse livro aqui é um livro interessante nessa área escatológica, é a nossa posição. Então você entende o que eu penso sobre isso e pode aprender muito também, que é bênção para a sua vida. Vamos orar a Deus? E eu quero tratar à luz das Escrituras sobre dízimos e ofertas. Pai, nós nos colocamos atrás da cruz do Senhor. Este assunto que é tão polêmico hoje, mas a Escritura traz ensinamentos claros, e nós queremos, em nome de Jesus, abordar, Senhor, e sanar dúvidas, esclarecer, mostrar a posição da Igreja Batista, Caminho da Fé, e Deus, que seja bênção para todos nós, para aqueles que estão na internet ouvindo também. Ó Deus, nós precisamos ser sim bereanos, crentes, ó Deus amado, doutos, sóbrios, firmados na Escritura. Queremos profetas e profetisas, mas até estas profecias nós as julgaremos à luz da Escritura, como a Bíblia diz, para não condenar o profeta, mas julgar a profecia. Ó Deus, nós não queremos e não vamos aceitar qualquer doutrina, ensinamentos de demônios, ensinamentos carnais, ensinamentos do mundo, ó Deus, mas sempre à luz das sagradas Escrituras. Oramos para que o Senhor fale conosco, ó Deus, como a tua serva orou, seja dissipado no nosso meio, na nossa vida, em nossa casa, em nosso caminho, toda a fúria do adversário, todo levante do inimigo, nenhum dardo passará e alcançará nossa mente, nosso corpo com enfermidade, nosso espírito. Em nome de Jesus, protege, blinda-nos agora. Oramos no nome santo de Jesus. A igreja diz amém. Malaquias 3 é o texto áureo sobre dízimos e ofertas. Versículo 6. Vamos caminhar na Bíblia, eu vou citar alguns textos, e você vai lendo comigo aí algumas situações, tá bom? É claro que a gente não vai esgotar o assunto, mas vamos fazer uma abordagem geral, mostrando aquilo que pensamos, o que a Bíblia diz. Versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois, o quê? Consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós outros. Volte para mim, eu vou voltar para vocês, diz Jeová Sabaote. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar para o Senhor? Versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E o Senhor responde: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e nossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Algumas pessoas dizem assim: eu não entrego dízimo, porque o dízimo é da lei, e a lei, Gálatas, diz que já acabou. É verdade, essa informação, que Cristo aboliu a lei, Cristo cumpriu a lei,
Gálatas diz, é verdade. Só que o dízimo não é da lei. O dízimo é antes da lei. Abraão viveu 400 anos antes da lei. A lei veio em Moisés. Moisés é o precursor da lei. Ele implantou a lei, os mandamentos e a lei. Abraão, diz a Bíblia em Gênesis, que ele Gênesis 14, que ele entregou o dízimo de tudo que ele tinha a Melquisedeque. 400 anos da lei. Então, se uma pessoa diz, não, dízimo é coisa da lei. Não, dízimo é princípio. Então, não tem nada a ver com lei. Dízimo está em Gênesis, dízimo está nos livros dos reis, nos poéticos, nos salmos, nas cartas paulinas, nos evangelhos de Jesus. O dízimo está em todos os lugares. Outras pessoas dizem assim, eu não dizimo porque era lei. Tudo bem, você já viu que não é lei, é antes da lei. Outras pessoas não dizimam porque elas dizem, Jesus não falou nada sobre dízimo. Também está errado. Mateus, se for possível, coloque na tela. Mateus 23, 23. Olha o que Jesus diz. Muito pelo contrário, ele autentica a questão de ser dizimista. Mateus 23, 23 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus está falando em Mateus 23? Ele está combatendo os fariseus, os hipócritas, a falsidade desses líderes religiosos, porque eles iam lá e dizimavam, sim, as mínimas coisas, mas no fundo faltava-lhes o mais importante, que seria o juízo para julgar as pessoas com justiça, sem pender para si mesmo, a misericórdia de se condoer de um irmão que está passando necessidade, tem dificuldade, e você entra para ajudá-lo, supri-lo, não sustentá-lo para o resto da vida, mas você entra ali com a mão amiga apoiando ele financeiramente se necessário. E faltava a fé verdadeira. Aí Jesus vira e fala assim, vocês deviam fazer essas coisas, mas não omitir essas. Não pare de fazer essas coisas, mas façam essas também, porque senão não está adiantando. Então Jesus aqui em Mateus 23, 23, ele não está anulando o dízimo, muito pelo contrário, ele está dizendo, faça isso e faça isso também. Não deixe de fazer isso, porque senão você está caindo em um erro. Então Jesus valida a questão do dízimo e da oferta. Jesus tinha assento na sinagoga, e Jesus era rabino, considerado rabino. Então logo, Jesus era cumpridor da lei, e as pessoas observavam ele. E nesse texto ele trata dessa questão. A bem da verdade, irmãos, há muita gente que lida com o dízimo como barganha, como negócio. Escute isso aqui, é muito sério isso aqui. A linha é muito fina. Por exemplo, você nunca viu nós dizermos isso nesse sentido. A Bíblia diz assim, quem planta muito, colhe muito. Falando, de certa forma, isso é uma manipulação, se é esse o sentido. A pessoa diz, olha, quem dá muito, colhe muito. Escute, a alma generosa prosperará. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Ou seja, a motivação quando a pessoa fala isso, e só quem sabe, se um líder fala assim, dessa maneira, e há muitos líderes que a pessoa fala assim, eles diziam porque estão sendo manipulados, e essa deve ser a verdade de nossos corações, de jamais citar esses textos no sentido de manipular, porque essa motivação de barganha, dá que você vai receber, dá que você vai ter mais, dá que você vai ser muito abençoado. Essa motivação não é santa, essa motivação não é pura, essa motivação não é boa. Ou seja, assim eu torno um dizimista porque eu quero receber, eu vou dizimar e ofertar porque eu quero receber. Essa não é a motivação. Eu não estou dizimando porque eu quero glorificar a Deus. Eu não estou dizimando porque eu quero ajudar alguém, ajudar o próximo, manter as atividades da igreja. Eu estou dizimando e ofertando porque eu quero me dar bem. Essa motivação é condenada por Deus.
o fato de você saber que a plantação gera colheita é uma coisa, mas o fato de você plantar só porque dizimar e ofertar, porque vai colher, você precisa rever o seu coração. Você precisa dizimar e ofertar como uma atitude. Por isso que a gente não faz lenço ungido, rosa ungida, manto ungido, não sei mais o que. Não, irmãos, é só ensinar a Bíblia. E você vai dizimar na motivação certa, não sendo manipulado e forçado por ninguém, mas com a consciência certa. Então, nós precisamos, essas atitudes tem que reger, não podemos torcer o texto, nós não podemos pressionar com o texto as pessoas. Então você deve, sempre que dizimar, saber que o seu dízimo, a sua oferta, é para a glória de Jesus. Outras pessoas não dizimam porque elas não confiam realmente na instituição nem no seu líder, porque na verdade muitos líderes, muitas instituições, elas não passam a devida credibilidade, e eu acho que eu também faria o mesmo. Ou se eu tivesse numa igreja, eu procuraria saber. Quando você faz membro aqui, a gente abre, se você tiver alguma dúvida, pode nos procurar para poder esclarecer qualquer dúvida que você tenha, porque há muitos líderes, por exemplo, que os bens da igreja estão no nome deles, da liderança. Não sei o que, mas está no meu nome. Esses dias para trás um pastor nos ofereceu uma igreja, a igreja tem toda a estrutura, está fechada e está no nome dele, e aí não foi viável para nós colocarmos um obreiro lá e desenvolver aquele trabalho. Semana passada, um obreiro também, sempre tem isso, um pastor veio aqui domingo passado e nos ofereceu também um campo de trabalho, uma igreja aqui na região. Essa nós estamos até orando, o caso é diferente, mas estamos até orando, mas às vezes não gera credibilidade. Então é preciso que você assuma essa postura. Não, eu quero entender isso aqui, como é que é isso aqui? E aí você saber aonde você está entrando. Quando você faz essa classe de novos membros, e agora nós estamos fazendo essa classe em 2 dias, não mais. Você quer ser membro dessa igreja, não vem só numa reunião, você vem mais, onde a gente tem tempo hábil para sentar com você, conhecer melhor, encontrar com o pastor, depois comigo, com outros líderes, e assim a gente conversar todas essas coisas. E dízimo e oferta, nós temos uma lição sobre isso, para esclarecer, você saber, não, eu estou entrando aqui, eu sei onde eu estou entrando, eu sei quem é fulano, quem é Beltrano, de onde que veio, de onde que não veio. Então algumas pessoas não dizimam por causa disso, porque não tem a devida confiança naquela instituição. Não vou dizimar. Então é um erro também, mas as pessoas justificam isso na internet, por aí, né? Então esse é um dos motivos. Na verdade, a instituição igreja pertence ao Senhor. Então ela precisa ter razão social, CNPJ, ser uma pessoa constituída jurídica. E ela precisa ter todo o aparato necessário, comissão de exame de contas, diretoria, tesoureiro, contador. Toda essa questão ela precisa ter. Se você não sabe, nós temos tudo isso e caminhamos nessa direção. Algumas pessoas não são dizimistas porque eles dizem exatamente isso. Não, a lei já terminou, eu não preciso ser mais dizimista. Deixa eu ler um texto para você. Ele, segundo aos Coríntios, capítulo de número 9, abra lá comigo, segundo aos Coríntios, capítulo 9. Algumas pessoas dizem, no Novo Testamento, nas cartas, não tem mais isso. Não, você se engana. Dízimo é um mandamento de Deus. Deus estabeleceu o dízimo para a manutenção da igreja, das suas atividades. Dízimo não pode ser barganhado. Eu não tenho poder de diminuir ou de aumentar, de isentar, não. Dízimo é dízimo. Oferta, você oferta do jeito que quiser. E nessa obediência existe as consequências da obediência, e também existem as consequências da desobediência. É assim a palavra de Deus. E aqui nesse texto de Mateus capítulo 9, Paulo está fazendo uma defesa dele próprio, de Barnabé, a igreja de Corinto. Eu vou ler para você. Olha o capítulo 9.
ele está falando, porque algumas pessoas questionavam Paulo, dizendo: eu acho que você não é um verdadeiro apóstolo. E aí ele estava se justificando, não, ele estava dando as suas argumentações. E aí ele disse: vocês cuidam de algumas pessoas, mas não cuidam da gente. Olha o versículo 6, ele diz: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Versículo 7. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Ele cita a lei aqui em Coríntios. Ele estava dizendo, falando dele próprio, falando do ministério obreiro. Nessa época, Paulo foi fazer tenda. Mas por que ele foi fazer tenda? Porque a igreja de Corinto não pagou o salário pastoral dele. E você quer ver a vergonha maior? Eu vou ler a segunda carta. Quando chega lá na segunda carta, ele fala assim: olha, o que foi, Paulo? O que foi? Quando eu tive em vocês, que eu fiz tenda, porque vocês não pagaram o meu salário. Vocês não eram fiéis no dízimo e não pagavam o meu salário. Outras igrejas pagaram o meu salário para trabalhar no meio de vocês. Mas agora que vocês pagaram o meu salário, eu vou trabalhar de tempo integral. E ele começa a citar a lei. Olha o versículo 12. 11. Olha o 11. Capítulo 9, 1 Coríntios, versículo 9. 11. Capítulo 9, versículo 11 diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? E aí ele vai dizendo, olha o 13. Ele diz assim: não sabeis vós, olha isso aqui, que os que prestam serviço sagrado no próprio templo se alimentam do próprio templo? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Paulo está dizendo para eles: não era assim na lei? É assim agora também. Olha o versículo 14: assim ordenou também o Senhor. Ou seja, a ordem não é de homem, a ordem, versículo 14, é 1 Coríntios: assim também ordenou ao Senhor que os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Se você ler, põe na tela para mim, olha lá: assim ordenou o Senhor. Ele está dizendo: o obreiro é digno do seu salário. Era assim na lei e é assim agora. E esse salário é pago pelos dízimos, pelas ofertas. Todo custeio, inclusive o salário dos obreiros. Vai comigo agora, Timóteo 5,17. Abre aí, põe na tela só, Emily, eu nem vou ler. É Timóteo 5, 1 Timóteo 5,17, achou não? Diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados e dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e nas doutrinas. Em vários lugares, eu poderia ler também Gálatas 6:6, Lucas 10:7, eu poderia ler esses textos, onde Paulo valida a questão do sustento dos obreiros, mas também está aqui, entre outras, validando a questão do dízimo e da oferta também. Vai para mim, 2 Coríntios capítulo 12, vamos lá em 2 Coríntios capítulo 12, você está na primeira carta, vai para a segunda carta também. Olha aqui o que Paulo fala aqui. Olha o capítulo 11 de 2 Coríntios 11, versículo 8. Ele diz assim, o 7 para entender melhor, diz assim: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosses vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso
não me será tirado esta glória nas regiões de Acaia. Capítulo 12, versículo 13, olha aqui. Porque em quem tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. O que Paulo está dizendo aqui? Algumas pessoas falam assim: aquele pastor ali trabalhava. Paulo trabalhava fazendo tenda. Sim, ele trabalhava quando a igreja não pagava o sustento digno daquele obreiro. Então aqui, quando chega aqui, ele reclama deles. Ele disse aqui, ele diz assim, eu despojei outras igrejas, eu recebi sustento de outras igrejas me pagaram para mim pregar a vocês. E eles falaram: é verdade? Ele falou: é. Quando chega no versículo 13, ele falou: eu não quis ser pesado a vocês. No versículo 13 ele falou assim: vocês foram inferiores nisso, vocês falharam nisso, que vocês não cuidaram do obreiro que estava aqui junto de vocês. Então ele vai referendando nisso tudo aqui. E como era pago lá na lei, a tribo de Levi, Deus falou assim: vocês não vão ter herança, vocês vão cuidar da casa de Deus. É o que Deus falou. A tribo de Levi cuidava só das coisas de Deus. Vocês não vão ter terra, vocês não vão ter propriedade. Todas as tribos vão ter terra, e eles vão pegar 10% e vão consagrar ao templo, e esse dinheiro nós vamos pagar os levitas. Paulo usa a lei, ele dizendo: Deus ordenou. E aqui ele fala mais uma vez, quando ele diz o obreiro é digno, ele está fazendo referendo ao dízimo e oferta que nós consagramos no altar do Senhor, que é para a manutenção dos santos, para a manutenção da obra de Deus. Então aqui no capítulo 12, ele está falando isso: vocês falharam comigo, quando vocês não cuidaram das minhas necessidades. Vocês nem sabem disso, mas igrejas de outros lugares pagaram o meu sustento. É assim que a gente faz com missionário, mas não com igreja local. Nós temos aqui, por exemplo, uma filha em Jacaraípe. Então, nós pagamos o salário dele. Nós pagamos, a igreja aqui paga o sustento do pastor Carlinhos, paga o sustento dele, porque a igreja lá não consegue pagar. A igreja lá paga as despesas pessoais, mas a renda da igreja não consegue pagar o salário dele, da dignidade. Então a igreja cede completa. Nós temos um casal de missionários na África. Eles também não têm sustento, todo o sustento dele vai do Brasil. Então várias igrejas se unem e pagam o salário dele, e nós participamos. Agora, quando a igreja tem condições, a própria diretoria da igreja estabelece os limites, aquilo ali administra isso aí, para que o obreiro viva com dignidade, porque nós entendemos que o dízimo é para isso também, além das outras coisas. Então, dízimo, aqui Paulo não cancela, muito pelo contrário, ele valida a classe, a entrega do dízimo e da oferta. Se você continuar lendo, você vai ver em outros textos também, quando ele fala em Hebreus, por exemplo, ele diz o seguinte, que nós somos sacerdotes. Você fala assim: mas hoje não tem mais sacerdote. É verdade, mas a Bíblia fala não tem sacerdote naquele estilo do Velho Testamento, mas a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, pela ordem de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, e é um sacerdócio eterno. É o que ele diz, eu acho que é Hebreus 7, vamos ver se é esse texto mesmo. Abra a Bíblia, é 7? Hebreus capítulo 7, lá no Novo Testamento ainda. Sete quanto aí? Me ajuda aí. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: por este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matanças dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, Melquisedeque,
ou seja, rei de paz, é um tipo de Cristo. Versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então ele está falando de Jesus. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirando os melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, quais são os homens mortais, os que recebem dízimo? Porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por isso dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda que tinha sido gerado de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. E ele continua falando, e depois em casa você pode terminar de ler. Nós somos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque. Jesus é da ordem. A lei terminou, mas o nosso sacerdócio é eterno em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu poderia passear na Bíblia, caminhar em outros textos, fiz um monte de anotação, e depois eu posso tirar qualquer dúvida pessoalmente com você e conversar com você sobre isso. Mas o dízimo, ele está presente em toda a Bíblia, e nós batistas entendemos, nossa doutrina, que o dízimo é bênção para nós. Único ser, vou dizer assim, que Jesus disse que é Senhor, é Deus Pai e o dinheiro. Só que o dinheiro precisa ser... Jesus disse, muitos homens são escravos do dinheiro. Avareza não tem a ver com quantidade, Lúcia, não tem a ver com quantidade, porque a bênção de Deus também não tem a ver com quantidade. As pessoas falam, não, fulano é rico, ele é abençoado. Você já ouviu isso? Até a própria pessoa dizendo, não, Deus sempre me deu tudo que eu preciso, eu sou abençoado. Nem sempre. A bênção de Deus não está condicionado à quantidade. Não é porque a pessoa é abastada nessa vida que ela é abençoada por Deus. Não, irmãos, isso é um conceito mundano, errado. A avareza não é pela quantidade, senão aquela viúva, quando ela consagrou no templo, Jesus falou o que dela? Falou, ela deu mais do que todos, e a quantidade que ela deu foi muito menor do que aqueles ricos. Lembra do texto? Jesus falou dela em Lucas. Jesus disse, ele ficou olhando o gasofilácio, as pessoas traziam oferta, os ricos traziam grandes somas e colocavam ali. Jesus falou, está vendo aquela mulher pobre lá? Ela deu pouco, mas o pouco que ela deu foi mais do que todos eles. Por quê? Por causa da motivação do coração. Não é a quantidade, é a qualidade daquilo que você dá. O dízimo é proporcional. Eu dou 10%, eu ganho 1.000. Ele dá 1.000 porque ele ganha 10.000. Ela dá 5.000 porque ela ganha 50.000. Cada um contribua segundo a proporção que Deus tem dado. Então é justo isso. Lá atrás, quando Israel quis um rei, Deus avisou a eles, falou, vocês não precisam de rei. Eles disseram, não, nós queremos. Todo mundo tem um rei de carne e osso. Deus disse, mas eu sou o rei de vocês, eu cuido de vocês. Não, nós queremos um rei. Ele falou, então tá bom, eu vou explicar direitinho. Vocês vão ter que mandar suas filhas para o harém do rei, seus filhos vão para o exército do rei, vocês vão ter que pagar tributo do rei, imposto do rei. Vocês têm certeza? Tem certeza. Então tá bom, eu vou dar a vocês. Mas não era o projeto de Deus. Vocês só pagam o dízimo, só o imposto do templo, e vocês vivem felizes. Não, nós queremos ser igual a todo mundo. Mas esse não era o plano original. O dízimo estava presente ali desde o Éden, quando Caim e Abel foram oferecer uma oferta a Deus. O princípio já estava se estabelecendo ali da coleta. Muitas igrejas criticam, por exemplo, na internet, eu não vou citar nomes aqui, mas tenho vontade de citar para depois você olhar, mas não vou fazer. Mas eles criticam o dízimo. Mas eu tive nessas igrejas. Eles criticam o dízimo dizendo, isso acabou, mas eles recolhem da mesma maneira, só mudando os nomes. É igual as igrejas que falam assim, não precisa ter nome de igreja,
porque a Bíblia trata a igreja da cidade. É verdade, é verdade. A Bíblia trata a igreja da cidade, igreja de Éfeso, igreja de Filipenses, de Filipos, igreja, entende? Aí eles pegam hoje em dia e adotam essa teologia e montam ali e falam: que igreja é? Não, igreja não tem dono. É verdade, igreja não tem dono, não tem nome. Nós somos a igreja de Vitória, somos a igreja. Está trocando 6 por meia dúzia, é a mesma coisa. A pessoa diz assim: o templo somos nós. É verdade, o templo somos nós. Então não tem que ter dízimo, porque dízimo é para manutenção do templo. É verdade, filho, mas naquela época tinha templo, e hoje mais do que naquela época nós temos os templos. Para nós estarmos aqui, nós temos todo um custo para estar aqui, com tudo que você sabe e que você pode imaginar. Então mais que nunca o dízimo é necessário. Deus nunca aboliu essa questão de contribuição. Ele disse: não deixe isso dominar seu coração. Nesses anos de pastorado, eu nunca vi uma pessoa que é dizimista, fiel, ser desamparada por Deus. Eu vejo muito pelo contrário. Sabe quando eu vejo a pessoa falar assim: pastor, eu sou dizimista, mas não prospero? É só quando ele não sabe administrar. A falta de administração tem feito muitos dizimistas fiéis viverem apertado, viverem na escassez. Por falta, eu dei curso de finanças muitos anos, por falta de saber controlar, de pegar uma tesoura, cortar os cartões de crédito, passar um tempo de escassez, vender um carro, pagar dívida, ficar sem dívida, mas sem carro, mas sem dívida, ter paz para trabalhar, chamar um auditor, chamar uma pessoa que sabe: me ajuda aqui, isso aqui você não precisa, dá para viver sem, vamos ajustar tudo. A falta de administração é um dos grandes problemas. Hoje tem essa teologia: não, preciso relaxar, vou comprar alguma coisa. Quantas pessoas relaxam comprando as coisas, desestressa comprando coisas que não precisam, e às vezes você olha o outro, ganha menos, mas o carro é melhor, a casa é melhor, vive melhor. Outros não sabem falar não para a própria família, às vezes ele até se priva, mas a própria família suga tudo que ele não tem condição de dizer: ei, fulano tem, Beltrano tem, tudo bem, fulano, Beltrano não sou eu nem é você. Nossa realidade aqui é essa, a falta de administração, a falta, às vezes o dizimista ofertante também, ele é passivo. E eu estava lendo, alguém tem a Bíblia, a mensagem? Eu estava lendo um texto aqui, Paulo, às vezes a pessoa diz: não, eu estou devagar. Paulo disse assim, nesse texto, eu li ontem, eu falei: meu Deus, eu também já disse isso. Algumas áreas eu estou acelerado, a outras eu estou devagar. Mas Paulo disse: não tem nada de andar devagar, eu estou acelerado a pleno vapor. Eu estou a 1000 por hora, em todos os sentidos. Então, a falta de administração, falta de querer aprender, a falta de administração mesmo nos recursos financeiros. Olha, eu dei o curso uma vez de finanças, e tinha um homem que ganhava muito bem, muito bem. Quando eu estou falando bem, assim, irmãos, é um salário mega, uma coisa assim. E ele estava todo endividado, ele andava de carro novo, mas devendo o carro, mas ele ganhava muito dinheiro. Todos os cartões de crédito dele devia, em todos os cartões. Tudo que ele comprava naquela época era no cartão, não sobrava nada para ele. Por quê? Porque não tinha. Quando eu trabalhei com um pastor, esse homem era uma referência para mim. O salário que ele recebia hoje, ele ia gastar ele daqui 2, 3 meses, porque hoje ele estava vivendo com o que ele ganhou 2, 3 meses para trás. Zete, ele é muito controlado. Ele era assim. E no começo não foi fácil, porque essa não é a situação do brasileiro. Mas por que não é a situação do brasileiro? Porque é uma questão de mentalidade. Eu tenho um obreiro aqui que eu chamei ele um dia e falei assim: um homem tem que ter sempre pelo menos R$50 no bolso. Mesmo que você não tenha, você tenha lá guardado. Mas você não pode viver assim sem dinheiro nenhum o tempo todo. Você tem que ter um recurso para uma necessidade. Aí dizer: pastor, minha mulher me pede muito. Aí eu dou, eu pego o salário todinho, põe aqui, amor, faz se você quiser. Eu falei: não é assim, rapaz. E eu fui ensinando ele. Esses dias para trás ele chegou para mim e falou: pastor, como a nossa vida mudou. E a mulher dele, que reclamava muito dele, falou para mim: eu sinto segurança nele. Porque não é que faz tudo, mas ele começou a aprender a administrar os recursos que ele tem.
E muitas vezes, irmãos, pode fazer bico, pode ficar com raiva. Não é podar, não é penalizar, não é maltratar o seu cônjuge, mas é saber dizer não. Falar, nós não podemos, por causa disso, por causa disso e por causa disso. Em vez de lanchar fora hoje, eu me lembro uma vez, quando eu fui trabalhar com esse pastor, eu trabalhava na área de seguros, tinha uma empresa na área de seguros, e na área de seguros, a gente não ganhava mal, ganhava bem, andava com a moto zero, tinha um bom carro, e recebia salário toda semana eu recebia. Então, eu podia, assim, fazer algumas coisas, né? Viajava com o Glaucio e tal, sempre tinha seguradora, pagava na sexta-feira. Quando era meio-dia, entrava na conta. Era uma maravilha. Só que isso gerava um descontrole. E aí um dia, eu saí, vim para o ministério. Um dia, Gláucia, a gente começou a viver mais ou menos 20% do que eu ganhava nessa empresa. O presbitério, na época, pediu as minhas contas, e aí eu dei meu cartão de dízimo, porque naquela época se colocava no cartãozinho quanto você dizimava, e os meus olerites, os extratos. E aí, para você ter uma ideia, eu ganhava mais ou menos R$1.900 naquela época, 26 anos atrás, na empresa. Entrei no ministério para ganhar R$300. O bom é que eu vendia a empresa e os meninos me pagavam R$500 por mês. Então completei. Mas naquela época, apaixonado, você entra no ministério e eu me lembro que foi assim. Mas no começo foi muita dificuldade, muito aperto. E um dia, a minha esposa chorando, ela disse: amor, que coisa, todo final do ano a gente está sempre apertado. Já tem tantos anos, todo ano é a mesma coisa. A gente está apertado, chega no final do ano apertado e não consegue fazer uma viagem, não consegue. Nossa, como vão mudar isso, não sei o que. Eu olhava para as pessoas em volta e muitas tinham uma vida mais tranquila, mais organizada. E naquele dia ali eu falei: nossa história vai mudar, Glaucio. Esse vai ser o último ano que nós vamos passar desse jeito, sem dinheiro para isso, para aquilo. E aí nós começamos a mudar a nossa postura. É difícil, é muito difícil, mas mudou a nossa vida. A gente sempre ia para casa emprestada. Olha, irmão, isso não é fácil para pastor. Você vai com a sua família para uma casa emprestada na beira da praia. Quando você chegava lá, teve uma vez uma casa que nós chegamos lá, não tinha condições de entrar, de tanta poeira. Ela estava fechada, mas parecia que era 10 anos. Não dava para limpar. Eu falei: amanhã nós vamos embora. Isso a gente se sentia humilhado. E Deus começa a operar milagres quando você quer mudar a sua situação, arrumar uma outra fonte de renda, dar um outro jeito, fazer uma outra coisa. E Deus começou a mudar. Um dia eu encontrei um rapaz no meio da rua, ele falou assim: ó, tem esse sistema aqui de férias programadas, é da Caixa Econômica, dá uma olhada nisso. Até hoje eu sou sócio daquele negócio, eu estou doido para cancelar, porque hoje não vale tanto a pena. Mas na época eu fiz aquele negócio. E você entrava aí, nós podíamos tirar 7 dias num hotel que quisesse. Deus começou a abençoar. Quando você começa a administrar, é difícil você pegar e botar na ponta do lápis todos os seus compromissos financeiros. Você quer ver luta, você fala assim: não, eu sei mais ou menos quanto eu devo. Quanto que é? 10 mil, que nada, pode botar 30. Nunca é igual, é sempre o dobro ou o triplo. Eu devo R$1.000, pode botar 3 mil, 5 mil, põe na ponta do lápis. E aí a gente não põe na ponta do lápis. E a esposa precisa participar, os filhos precisam não participar integralmente, mas saber da realidade. Se a gente não sabe quanto que a gente gasta, quanto que é gasto fixo, quanto que é dívida, quanto que a gente recebe, não prospera nunca. Você não, entendeu? Você vai fazendo, então você vai vivendo e não vai vendo. Agora, quando você vê seu dinheiro, você canaliza ele da maneira certa, você vai prosperando, você compra coisas de valor, você muda a sua vida, orando a Deus, sendo fiel no dízimo. Dízimo não é o que sobra, dízimo é primícia, diz a Bíblia. Provérbios 3:19, 1 Timóteo 5, o dízimo é primícia. Então quando você é fiel a Deus, e você entende bem essa relação de dinheiro, não tem jeito de não prosperar, não tem jeito de não crescer. Mas a gente precisa pisar no chão. Nós estamos aqui programando um curso de finanças. Eu já dei alguns aqui, mas tem anos que não damos. Mas esse curso vai te ensinar administração, não é fácil. Quando você chega no primeiro dia, você recebe uma folha de Chamex
cheia de números. Aí a pessoa fala assim: acha o número 1. Aí você acha. Aí falou: agora num risco você vai achar o 2, o 3, o 4. Eu vou dar aqui 30 segundos. Ache o máximo que você puder. E a pessoa vai, 30 segundos, parou. Você foi até quanto? Ah, fui até 6. E você? 2, 10. É assim. Aí a gente entrega uma segunda folha. Só que nessa folha, ela tem margens, ela tem linhas. E aí você fala assim: acha o número 1. Eu vou dar 30 segundos. Vai aí aonde você puder. Todos, inconsciente, vão, por exemplo, se você achou 6, você vai até 8, até 9, até 10. E aí quando termina aquela tarefa, eu já faço isso há anos. Quando você termina aquela tarefa, assim, quem conseguiu ir mais longe nessa segunda? A maioria, não vou dizer todos, mas sempre a maioria consegue mais longe. Por que conseguiu? Porque naquela folha tem organização. E a organização ajuda seu cérebro a fazer a leitura melhor. Alguns que são extraterrestres já pega e já entende que o número, porque hoje em dia é muito comum isso, mas lá atrás não era. Já entende que o número 1 está exatamente na folha onde estava o número 1 da outra. Então ele consegue ir mais porque já fez a leitura da brincadeira, como funciona. Mas em geral, as pessoas não pegam. E elas conseguem mais porque tem organização. Então a gente começa, a partir dessa tarefa, a falar de organização na empresa, organização na vida. Então não dá para lanchar fora hoje, domingo, mas dá para ir no supermercado, gastar R$30 e comprar os bifes de hambúrguer, comprar o queijo, e comprar o presunto, e comprar o pão, levar para casa, e fazer à noite, depois do culto, ainda chamar 2, 3, não, vamos para lá para casa que eu vou pagar para você. Com os mesmos dinheiro que você pagaria um lanche, agora você lancha em casa. Ah, mas lanchar na rua é bom quando pode. Tem um casal aqui que entrou num processo de ajustamento financeiro, e aí a família dele sempre termina o culto, vai lanchar, vai almoçar, vai fazer não sei o que, e chamava ele e dizia: não posso. Um dia, um membro da família dele falou: poxa vida, tudo que te chama você não pode? Aí ele disse que virou, ele disse: realmente eu não posso agora, um dia eu vou poder. Mas ele usou uma expressão meio chula. Ele disse: eu sei onde eu posso caminhar, onde eu posso sentar, eu não posso me basear em vocês. Irmãos, a Bíblia trata sobre a questão do dízimo, sobre a questão da oferta, e sobre essa questão. Eu acho que essa questão de administração, eu estou terminando, é uma das mais importantes na nossa vida. É muito importante você saber direitinho. O curso de finanças que a gente dá, a gente costuma, que eu já dei, a gente dá uma caderneta. Irmãos, quando eu peguei aquela caderneta, o cara tem que ser macho mesmo, mulher também, para cumprir aquela tarefa. E eu abominei aquela tarefa, eu fiquei indignado com aquela tarefa. Quem deu esse curso de finanças para mim foi um médico anestesista, membro da igreja na Praia do Canto. O cara falou comigo assim: eu trabalhava em tantos hospitais, meu carro era financiado, minha casa era financiada, e eu vivia no cheque especial. Depois que eu fiz o curso, o cara é médico anestesista, naquela época que eu fiz, todo endividado, ele disse: minha vida mudou. E aí ele mostrou: hoje meu carro é um só, mas é compro, pago, é zero, é quitado, minha casa é quitada, porque eu ganhava muito dinheiro. Não importa a quantidade, importa a administração. E esse irmão disse: eu não posso agora, mas um dia eu vou poder, mas agora não dá. A administração é muito importante, irmãos. Números, quanto que é 2 mais 2 é 4, 1 mais 1 é 2, e não tem conversa. Se um casal quer prosperar, eles têm que fazer sonhos juntos. O marido não pode agir de qualquer maneira, nem a esposa, tem que ser juntos, o casal juntos, viver a vida juntos, ser fiel juntos. Dízimo é prioridade. O Senhor diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou abençoar sobremaneira. Quando nós dizimamos e ofertamos com a motivação certa, para glorificar o Senhor. Dízimo, irmãos, é fidelidade, dízimo é fé, dízimo é adoração, entende? Dízimo é 10% do que ganhamos, oferta é qualquer valor. E Deus disse: dízimo e oferta. Tem gente que vem aqui e dizima e dá uma oferta. Um dia um irmão falou comigo, ele disse assim: pastor, eu não fico olhando, eu não olho, não tenho tempo para isso, nós temos administração. Ele disse: fulano do tal só dá tantos reais, o senhor acha que fulano vive com isso? Eu disse: eu não sei, eu acredito que não.
Mas eu também não vou falar nada, ele não é líder, ele é um membro da igreja. A gente fala assim em geral. Agora, se você vier a ser líder, eu vou perguntar a você: você é dizimista, irmão? Você é fiel nos dízimos? Porque nós, para ministrarmos, precisamos ter a visão correta de dízimo e de oferta. A pessoa dá uma oferta qualquer aí, porque é mais difícil um rico ser fiel, irmãos. A Bíblia fala que um rico entrar no reino dos céus é difícil, porque o coração dele está na riqueza, está no dinheiro. E a avareza não tem a ver com quantidade. Tem muito pobre também avarento, que retém, pessoas com dificuldade retém, segura aquilo ali que tem, e não entregam com fidelidade. Eu quero terminar lendo Malaquias mais uma vez. E ele diz assim: o povo parou de entregar os dízimos, as ofertas, aí o culto parou de acontecer. Pastores que não dizimam também. Eu pago imposto também, declaração de imposto de renda. Vou falar publicamente que meu salário cai na conta. O menino que administra, ele vai lá e faz. Eu autentico também, cai na conta lá igual o seu. Eu recebo salário, ele paga. E eu pago imposto também. Pastores que não dizimam. Tinha um pastor amigo meu, ele todo mês, de vez em quando ele precisava de cesta básica. Aquilo me incomodava, porque ele era um homem de Deus. Acho que eu já te contei isso. Um dia eu chamei ele, falei: irmão, pastor, deixa eu perguntar um negócio. Eu fico incomodado, você pastoreia uma igreja até abençoada, mas você vive precisando de cesta básica. Pastor, o senhor é dizimista? Ele disse: ué, pastor, eu já vivo do altar. Eu falei: mas como assim? Deixa eu entender. E aí ele entendia assim, que ele já vivia do altar, já recebia do altar, precisava de dizimar. Eu falei: irmão, é por isso que você está assim, nessa miséria, irmão. O dízimo é o seu suor, é o seu sacrifício, é o seu sangue. Não é fácil para ninguém. Entende? Às vezes você recebe R$1.000, você vai dar 100. Você fala: meu Deus, tem tanta coisa. Mas quando você honra a Deus e pega a primeira parte e consagra, é aí que está o milagre. É aí que está o milagre. E aí eu ensinei isso a ele, orientei ele. Falei: cara, muda a sua vida, porque senão você vai ficar se arrastando assim, nessa mesma coisa. Pastores que não são dizimistas, nem ofertantes na casa de Deus. Então, irmãos, administração, põe isso no seu coração, ser fiel, administrar. Essa que eu não concluí. Eu odiei essa questão do caderninho. Tinha um caderninho desse tamanhozinho, a gente faz o caderninho, e a pessoa anda com o caderno. Hoje é com o celular, né? Mas naquela época, eu acho que se fizer o curso, a gente tem que voltar mesmo caderninho, né? Mesmo caderninho. Então, dá o caderninho à pessoa. A pessoa falava assim: poxa, pastor, comprei um pão aqui de quanto que é um pão? R$1, sei lá. Comprei um pão, eu tenho que anotar? Tem. A pessoa fica indignada: isso é uma miséria, isso aqui. Mas faz, cara. Se você for fiel aqui na disciplina, é só um tempo, faz. Aí a pessoa começa a fazer. E ela começa a mudar de vida. Faz uma unha, entrada. Comprou um pão, saída. Pastor, não é isso. Desde que a gente acorda, as pessoas querem tomar nosso dinheiro. Você recebe agora no celular, deitado na cama, catálogo de coisas para você comprar, para mostrar para você que você precisa daquele tênis, você precisa daquela roupa, você precisa daquilo. É uma guerra nessa questão. Então você está nos gatilhos. Não, você precisa, vai acabar, só tem esse, hein? Vai acabar. As pessoas não são nem honestas. Vai acabar, só tem isso aqui. Você entra numa loja, não sei o que, você está preparado, o Senhor te prepara. Entende? Não, eu só quero, se eu não comprar, porque não era para mim. Não é para mim. Você não cai, você tem os seus. Eu posso perguntar a você quanto que custa, sem compromisso? Pode. Aí você entra e no final você fala: não, vão comprar. Fala: não, eu falei com você lá no início, eu só queria saber que agora eu vou estudar, me programar para me ver, vou conversar. Eu não compro nada assim. Então você começa a se organizar, e você vai na sua administração, sendo fiel, você vai prosperar, você vai saber, você vai mudar de história. A Bíblia diz assim: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí depois é a única vez que Deus diz: e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra.
A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor, e todas as nações vos chamarão felizes, porque você será uma terra prazerosa, deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Dizimar é uma bênção, irmãos, e há muitas pessoas nesse altar, nos levitas, não dos pastores, porque nós cobramos dos pastores e autoridades, mas que não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Há muita gente que vem a essa igreja, membro dessa igreja, que está aqui toda semana, mas que não é dizimista nem ofertante, entende? Não é fiel. Mas sabe, irmãos, nós nunca fizemos nada baseados em nenhuma pessoa. Quando nós fomos alugar isso aqui, escute isso, se você não ouviu. O aluguel disso aqui era toda a renda da igreja, toda, não sobraria R$1. E aí, um irmão de posse dessa igreja, ele não está aqui mais, ele chamou e disse: pastor, vamos alugar, pastor, o lugar é bom, nós vamos fazer uma vaquinha. Eu falei com ele assim: irmão, não é vaquinha, aqui precisa de uma boiada para pagar. O aluguel não é sempre, não, a gente faz uma vaquinha, eu pego fulano, Beltrano, a gente aqui paga todo mês. Eu falei: não, irmão, não trabalha assim não, nós precisamos ouvir uma palavra de Deus. A maioria das pessoas de nossa igreja são pessoas humildes, as pessoas estão totalmente enganadas. Aquela igreja é igreja de rico, eu recebo e libero essa palavra, mas não é. E aí eu falei: não, nós não vamos fazer isso não. Aí fui embora para casa, o dono me perguntou: gostou, pastor? Eu falei: demais. Vamos alugar? Eu falei: claro que não, esse valor não dá para nós. Fui embora para casa, o homem fez uma outra proposta, aí me mandou, aí eu orei, aí sim Deus falou: pode fazer. Nós nunca confiamos em irmão nenhum. Teve uma pessoa, que uma outra pessoa falou assim: vamos criar uma igreja em tal lugar, vamos para lá. Eu falei com essa pessoa assim: ó, não vai não, hein? Porque esse caminho aí é de morte. Nós não podemos confiar no homem. E tem muita gente que não é fiel no dízimo nas ofertas, mas Deus olha o chamado e Ele supre as nossas necessidades. Você nunca viu eu chorando miséria, fazendo campanhas, pressionando? Não, não é nossa ética de conduta. Não é nossa ética de conduta. Nós temos uma forma de trabalhar, é confiado no Senhor, e Deus sempre supre. Agora, irmãos, nós temos que pagar 80 mil da prestação, fora as outras despesas, do terreno, do aluguel, só aí para você ver. E quando foi há um mês atrás, o tesoureiro falou: pastor, aquelas ofertas deu 40 mil. E onde que está? Ele falou: está lá na Caixa Econômica quietinho. Eu falei: vamos continuar orando. E aí não sei o que teve, não aumentava, várias pessoas, nós fizemos uma campanha de R$100, muitos não deram. Agora nós fizemos uma reunião da diretoria e falou: pastor, hoje à noite já tem lá 68 para 80. Eu disse: Deus vai prover. Mas você nunca viu eu chorando. Quando eu falo, é para você ser abençoado, para você sair da escassez, da miséria, sair sabe, irmãos, quando diz essa igreja é abençoada, eu falo: é mesmo. Mas tudo está baseado, primeiro, na fidelidade, segundo, na administração. Quando Deus fala sobre a parábola do talento, você vê que Ele dá talento segundo a capacidade. Às vezes Deus não te dá mais porque você não sabe administrar, não sabe cuidar. Seu dinheiro você tem que receber ele hoje e ele durar o mês. Pastor, eu recebo pouco. Mesmo pouco, você precisa fazer uma matemática ali, e talvez você precise acordar mais cedo, inventar uma nova fonte de renda, e mil coisas. Isso tudo é de Deus, mas gastar com sabedoria, ganha muito dinheiro, mas vai embora, e você acaba não usufruindo. Nessa manhã, irmãos, eu quero dizer para você que dízimo não é coisa de Velho Testamento, dízimo é coisa de Novo Testamento. Pastor, mas não tem um templo, o templo somos nós, e esses templos precisam de lugares como esse e muitos outros, para nós estarmos reunidos. Eu nunca vi, geralmente quem fala mal de dízimo, irmão, internet, não ajuda em nada, nem é dizimista. Quem critica na igreja, nem é dizimista. Às vezes uma pessoa que fala mal da gente, ou fala mal de mim, e aí chega no meu ouvido de uma maneira ou outra, que hoje eu há muito tempo que eu não quero saber, essas pessoas nem daqui são.
nem daqui são. Às vezes até líderes que não vigia. É por isso que anda nessa escassez. O pastor Vanderli falou comigo que um pastor ali, um pastor daí, pastor Vanderli, ele falou comigo, aquele pastor falou que vocês alugaram ali porque tem vários empresários pagando não sei o quê. Eu falei, pastor, pagando o quê, irmão? Quem paga as nossas contas é a sua, é Deus. Se você deixar dizimar, você é que vai perder. Se você for fiel, irmãos, meu avô é fiel. A minha avó, a Lúcia, cuida dela hoje. Minha mãe cuidou muitos anos, ela cuida. A minha avó não fala, minha avó não fica deitada, anda na cadeira, é esperta, não tem problema nenhum, mas tem essas dificuldades. Ela recebe o pagamento dela. A minha avó, até hoje ela é dizimista, ela manda a Lúcia, é cheque, Lúcia? Agora faz transferência, né? Mas na época da minha mãe, eu me lembro, na igreja que ela era membro, fazia o cheque do dízimo. Eu nasci nessa geração, sempre com fartura e abençoado. Nós dependemos de Deus, é Deus que nos sustenta. Meus filhos, e eu quero te ensinar essa manhã, seu compromisso, a Bíblia diz assim, você dá o dízimo aqui na terra, mas quem recebe é o Senhor. Já leu isso? Quem recebe é o Senhor. Então quando as pessoas criticam, falam assim, essa doutrina da sua igreja, seja feliz lá, irmão, se você é feliz assim. Agora, olha a vida de quem, não é a quantidade. Eu anotei uma frase que eu estava orando hoje de manhã cedo, foi tudo tão corrido, né? Saímos daqui ontem, teve a festa do teatro, foi uma coisa linda, várias pessoas aceitaram Jesus, e aí hoje de manhã acordei para orar rapidinho, para estar aqui, tinha 2 reuniões importantes. Olha como que é a administração. Nós temos aquele terreno ali, nós compramos, estamos pagando, você sabe, já tem 1 ano que a gente está fazendo conta e cálculo. Agora entregaram concretamente uma proposta de construção de pré-moldado, e foi a melhor, e a comissão pegou aquilo e tal, o cara fez o projeto, fez tudo, falou, se fechar comigo não paga o projeto, e nós estamos pegando aquele negócio ali, e aquilo está descendo quadrado na nossa goela. Eu disse, vamos fazer uma reunião. Aí, primeira coisa que a comissão decidiu, esse ano a gente não fecha nada, porque a gente não sabe o futuro do país, o que vai acontecer, está tanta coisa aí, a gente tem que esperar, primeiro. Segundo, não vamos, fale para ele, não vamos assinar nada, porque nós não vamos fazer uma dívida de dinheiro que a gente não tem. E o que seria a opção? Nós vamos cavar outro jeito, mas talvez a gente vai lá e a gente tem dinheiro para 2 sapatas, vamos cavar 2 sapatas, fazer 2 sapatas. Depois no outro mês mais 2, faz as 2. Não dá para fazer um tempo pelo menos desse tamanho, faz 2 cultos, para de pagar esse aluguel que o ano que vem aumenta e pega esse dinheiro e investe lá. Vamos caminhar, administração. Volta lá e fala que nós não vamos fazer nada. Vamos no joelho, vamos caminhar de acordo. Senão o devorador, você pega o dinheiro e fala, meu Deus, tinha 10 mil aqui, cadê meu dinheiro? Não sabe. Eu recebi tanto. Às vezes a pessoa vem e fala comigo, em modéstia à parte, Deus tem nos ensinado a administrar, recebe um dinheiro e fala, irmão, bota no banco, não mexe, deixa lá, tira o seu dízimo, sua oferta e deixa lá. Depois, esfria a cabeça. Se algum parente vier pedir, fala que você não pode. Se algum irmão vier pedir, diz que o pastor falou que não. Você sabia que tem isso? Ele sabe que você tem um recurso e esse irmão encosta em você. Tem gente que é safo demais. Falou, não dá não. Não é assim não. A gente às vezes ajuda, irmãos. Paga uma conta de luz. Hoje em dia paga até telefone, não pagava. Mas é com acompanhamento. Paga 1 mês, paga 2, paga 3. A gente ajuda com acompanhamento. Irmão, o que está acontecendo? Assistência é sob medida. Deus tem nos ensinado. A gente precisa galgar as coisas. Você chegou aí, mas não foi à toa. Ninguém sabe da sua história, que você passou para chegar aí. Mas a base é ser fiel nos dízimos e ofertas.